Certamente você que gosta de plantas já entrou em uma loja e pediu um bom adubo para fazer sua planta crescer e florir mais rápido. Aí vem aquele vendedor que te oferece um NPK 10-10-10, dizendo que você deve jogar uma colher de chá a cada 30 dias e você vai para casa feliz. Pois é, nesse vídeo eu vou te falar que o NPK usado de forma errada é morte certa para a sua planta. Eles estão presentes em praticamente todas as lojas de jardinagem. São tantos que fica difícil de escolher. E para confundir ainda mais, eles têm uma numeração estranha. É 10-10-10, 4-20-14, 20-20-20. Eles são os famosos NPKs, muito usados na agricultura, que foram se popularizando no uso doméstico. Mas usar o NPK não é tão fácil quanto parece. E eu já vou logo falando, usar uma medida errada vai matar a sua planta. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre NPK. Então tá vendo esses botões aí no canto? Esses mesmos do gostei, inscrever-se e do sininho, clica em todos. Assim você não vai errar quando for usar um NPK. Como eu disse, o NPK é um adubo muito utilizado na agricultura. Então não tem perigo de usar em casa? Não é bem assim que funciona. Na agricultura você tem um controle gigantesco da qualidade do solo e da quantidade de produtos que é colocado nele. Dentro de casa geralmente não temos esse controle. Fala a verdade, ninguém faz isso, né? E aí que mora o perigo. NPK é a sigla para nitrogênio, fósforo e potássio. Eles são os três principais nutrientes para a vida da planta. Também são chamados de macronutrientes. É justamente pela sua importância para qualquer tipo de vegetal que esses três elementos são mais comuns na maioria dos fertilizantes. De uma forma resumida, o nitrogênio é responsável pela cor verde das folhas e é importante também para o crescimento da planta. O fósforo é responsável pela produção da planta, como frutos e as flores. E o potássio é responsável pelas funções vitais da planta, maior absorção de água e o crescimento das raízes. Eu trouxe aqui para vocês dois NPKs bem diferentes. Um é o 10-10-10 e o outro é o 4-20-12. Ou seja, isso quer dizer que esse NPK granulado ele tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Já esse outro tem 4% de nitrogênio, 20% de fósforo e 12% de potássio. Como você pode ver, na caixa desse aqui tem escrito Rosa do Deserto. Isso porque esse NPK ele é específico para plantas com flores. Mas isso não quer dizer que você não possa colocar ele em outras plantas que produzem flores ou frutos. Isso porque ele é rico em fósforo. Já esse outro NPK, o 10-10-10, ele é mais equilibrado. Ou seja, ele é ideal para plantas que não produzem flores e nem frutos, como samambaias, jiboias, peperômias e outras. Então o importante aqui é entender o que cada nutriente faz com a sua planta na hora de comprar um NPK. Mas agora que vem a confusão, como usar? Olha, esse assunto é tão complexo que eu fiquei um tempo pensando em uma melhor forma de explicar isso para você. Então vamos lá, vamos pensar juntos. Toda planta precisa de nutrientes, mas antes de usar o NPK, nós já temos os nutrientes do solo e eles já fazem um papel fundamental. Quando colocamos o NPK, damos um boom nesse solo. Por exemplo, se sua planta precisa de X nutrientes para se desenvolver, colocando o NPK, ela vai ter uma quantidade, ou seja, quase 2x daquele nutriente. Ah, mas esse é maravilhoso, não é? Não funciona desse jeito. A sua planta não vai crescer e nem ficar mais bonita por conta disso. Pelo contrário, isso pode queimar sua planta. E isso é a primeira característica de uma planta com excesso de NPK: queimar as pontas das folhas. E se você se empolgar e colocar o dobro de NPK ou mesmo um 10% a mais, aí sim você vai estar condenando a sua planta. O NPK nada mais é do que sais, e colocar em excesso você vai deixar o solo salgado. E a primeira coisa que vai acontecer é a sua planta não conseguir absorver água, e aí já era. Esses dois NPKs que eu trouxe, um é granulado e o outro é em pó. O uso deles é bem diferente. Por exemplo, esse aqui, o fabricante manda diluir uma colher de sopa de 15 gramas em 1 litro de água e aplicar 100 ml dessa solução somente na terra a cada 30 dias. Esse outro aqui granulado, ele é um NPK de absorção lenta e a indicação de uso dele é 1 colher de sopa em volta da planta a cada 90 dias. Ou seja, eles são bem diferentes no uso e é isso que você tem que ter cuidado. Por exemplo, tem gente que gosta de triturar esse NPK granulado e diluir na água.
Por exemplo, de triturar a mesma quantidade de 15 gramas, que é recomendada para 90 dias. Esse NPK ele vai passar a ser um NPK de absorção rápida. E diluindo ele na água, aí é que a sua planta vai absorver de forma mais rápida e vai gerar um excesso. E isso pode trazer problemas e problemas graves para a sua planta. E o que eu gosto de fazer para não correr risco, e mesmo assim ainda aparece uma ou outra folha queimada, eu uso o NPK, mas eu gosto de diminuir um pouco essa dosagem máxima. Porque, como eu falei, eu já coloco um substrato rico em nutrientes. Então o NPK vai servir como um pequeno complemento e a sua planta vai ficar feliz. E é isso que você deve fazer para não errar. Ter um bom substrato e usar os adubos como um complemento. Eu não sou contra os NPKs, mas reforçar para você que você deve ter cuidado, principalmente se você for um iniciante em jardinagem. Olha, esse vídeo teve muita informação sobre NPK, né? Acho que ele vale um joinha, hein? Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho. Aqui você vai sair sempre bem informado sobre o uso de adubos. Esse vídeo foi pedido de alguns seguidores do Instagram. Se você quiser saber ou tem dúvidas sobre alguma coisa relacionada ao mundo verde, coloca aqui nos comentários. A gente vai adorar responder as suas dúvidas. Já conhece a nossa comunidade no Instagram? Lá tem dicas diárias. Segue a gente lá também. Até o próximo vídeo. Tchau!